Então, bora lá. Eu fiz hoje um checklist, né? Onde eu apontei aqui os 7 principais, ó, são 7 principais erros básicos que muitos profissionais que trabalham com auriculoacupuntura ou são ensinados a praticar, ou fazem por falta de experiência, ou realizam realmente na inocência, tá certo? Então a gente vai começar. Infelizmente eu peço de antemão desculpas pela questão do barulho, porque tá tendo algum tipo de construção, eu não sei, alguma reforma aqui. Então acaba influenciando no áudio, mas eu acho que dá para vocês me escutarem direitinho, não é isso? Então vamos lá. Primeiro erro que eu coloquei aqui para pontuar para vocês, e obviamente eu sempre vou me remeter a essa listinha que eu fiz, na verdade, quem está entrando agora são erros que a gente vai estar falando, né? Vão ser 7 erros que eu vou estar falando. E antes de eu começar a falar dos erros, eu não posso esquecer de me apresentar para vocês. Então, meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, eu sou terapeuta holística, eu também sou sócia proprietária de um consultório de práticas integrativas e complementares, que é o Espaço Fênix. E além disso, eu também atuo muito fortemente com a minha especialidade, que é a acupuntura e os seus ramos, dentre eles a auriculoacupuntura, que inclusive é o tema de várias lives aqui que vocês encontram na minha rede social, seja Instagram, seja Facebook. Então, o nosso intuito hoje é falar dos erros, e eu vou começar com o primeiro erro, que é um erro muito básico mesmo, que é a chave de dar resultado para o seu paciente com auriculoacupuntura, que é não realizar uma anamnese correta. Eu vejo muitas pessoas achando que devem focar no tratamento, passar mais tempo tratando o paciente, principalmente na primeira sessão, já para dar um retorno e o paciente ver o resultado e voltar para você, do que focar na anamnese. Então, focar na anamnese é o primeiro erro que muitas pessoas cometem. Então acham que estão perdendo tempo, então vou otimizar, não precisa escutar o paciente. Qual é a queixa dele? É dor onde? No joelho. Então vamos embora, partir para a sessão, vamos agulhar o paciente, vamos ponturar o paciente, vamos colocar o estímulo no ponto 2, no ponto joelho, e manda o paciente para casa. E isso não é uma avaliação criteriosa. A gente precisa sim fazer uma avaliação criteriosa desse paciente, e a avaliação literalmente vai te dar toda a base para saber quais são os pontos que vão ser precisos e que devem ser utilizados nesse paciente. Então, o primeiro erro, quem está aí com papel e caneta, anota. Primeiro erro básico: não realização de uma anamnese correta. Tem que se fazer uma anamnese muito detalhada, perguntar ao paciente até coisas que ele nunca pensou que alguém poderia perguntar, como ele está evacuando, como ele está urinando, qual o tipo de trabalho que ele desempenha, o que ele gosta, o que é que ele gosta mais de fazer, qual o tipo de sabor que ele tem mais afinidade, qual o tipo de sabor que ele detesta. Então tudo isso me dá parâmetro para eu saber o desequilíbrio energético desse paciente e quais vão ser os melhores pontos. Então a escolha de pontos é facilitada quando eu faço uma anamnese muito criteriosa, tá certo? Então foca na anamnese, pergunta tudo sobre o paciente, tenta desvendar esse quebra-cabeça complexo que é ele, e a partir daí sim você vai focar no tratamento. Lembrando que essa anamnese não deve ser feita só no primeiro momento. Então não é só no primeiro momento que eu tenho contato com o paciente que eu faço anamnese, não. Essa anamnese tem que ser feita todas as vezes que o paciente ele retorna para o seu tratamento. Então se o paciente ele vem fazer com você 5 sessões, são 5 avaliações. Lógico que a primeira é uma avaliação completa, bem robusta. A partir da segunda, nós temos uma mini avaliação, onde a gente vai coletar como é que ele está se sentindo em relação à última sessão, o que ele acha que melhorou, o que ele acha que piorou. Isso é devolutivo, esse feedback do paciente que pode ser dado, inclusive até antes dele retornar à sessão, e você vai acompanhando durante esse período que ele está se tratando em casa. Então, você deve estar coletando essas informações para saber qual a melhor seleção de pontos para esse paciente. O primeiro ponto que eu coloquei deu super certo, mas na segunda sessão, alguns pontos que eu coloquei não deu certo. O que é que eu faço? Eu drasticamente já mudo o protocolo do meu paciente e foco em pontos que são melhores para ele, para dar resultado, e dessa forma ele ficar melhor da queixa dele, tá certo? Então, primeiro ponto é esse: anamnese ser muito robusta, muito completa,
Não pense que é perder tempo fazendo anamnese, pelo contrário, você ganha tempo quando você faz uma anamnese muito bem feita e você não precisa ficar reavaliando tudo de novo em todas as sessões e você vai focar no que o paciente precisa e no que você precisa coletar mais de dados, ok? Segundo erro muito comum que eu trouxe aqui para vocês é principalmente a associação de pontos. Eu vejo que muitos terapeutas, muitos auriculacupunturistas, auriculoterapeutas, não fazem a associação adequada dos pontos. Digamos que o paciente chega para você e ele tem uma dor na coluna lombar. E aí você pensa no seu raciocínio, no meu raciocínio clínico, então eu acho que eu vou colocar ponto de analgesia, vou colocar a área da coluna lombar, eu vou colocar, se eu for fazer a relação aí com a teoria de 5 elementos, eu vou colocar talvez ponto de fígado, se ele estiver preocupado pode interferir também na coluna, ponto de baço, e aí começa. Só que no pavilhão auricular nós temos uma abundância muito grande de pontos, que inclusive alguns pontos são repetidos. Aí eu vou lá e coloco ponto da analgesia, outro ponto de tálamo que trabalha também dor, outro ponto que agora trabalha dor no joelho. Eu coloco o segundo ponto de joelho, porque tem mais de um joelho dependendo do mapa que você utilize. Então daqui a pouco você está repetindo vários pontos e o paciente ele sai com a orelha repleta de pontos. Isso sem falar que além do fato de você não estar sabendo fazer a associação correta, muitas vezes você não sabe localizar os pontos. Então a localização precisa, junto com a associação precisa dos pontos para tratar esse paciente, vai trazer sim uma melhora significativa, mais rápida, e dessa forma o paciente vai perceber o quanto a auriculacupuntura e o seu tratamento em específico é poderoso junto a ele. Então é necessário que a gente saiba quais são os pontos que são associáveis, quais pontos não são associáveis. A auriculacupuntura, ela pode trazer aspectos negativos para o paciente? Pode sim. Não pense que pavilhão auricular não tem problema, se eu errar, eu posso refazer isso e vai estar tudo certo. E o paciente não vai nem notar. O paciente ele é esperto, o paciente ele também estuda, ele chega em casa, ele dá um Google e ele vai aprender algumas coisas sobre a aurícula porque ele está fazendo tratamento e ele quer saber ao que ele está sendo submetido. Então, pense uma coisa com você. Se ele começar a passar mal em alguma circunstância ou ele tiver algum tipo de impacto na saúde dele, a primeira coisa que ele vai pensar foi a auriculacupuntura, foi a auriculoterapia. E aí ele vai entrar em contato com você, perguntar, e se você não entende dos pontos? Se você não sabe se a localização que você colocou foi precisa, foi correta e não tem condição de atingir outro ponto, se você sabe o tratamento que você está fazendo em associação de pontos, quais são os efeitos que vai promover essa associação, então não tem como você não saber dialogar com esse paciente e dizer não, de jeito nenhum. Os pontos que eu coloquei para você podem promover tais efeitos. Porém, esse efeito que você está me relatando não vai acontecer, então foi outra coisa. Aí ele vai pensar, foi a medicação que eu tomei, foi a comida que eu comi inadequada, porque eu fiz tal coisa. E aí sim ele começa a pensar em outras possibilidades. Mas a primeira possibilidade que ele vai pensar de cara foi a auriculacupuntura, foi a auriculoterapia, então você tem que saber muito bem o que você faz. Então a associação de pontos, a localização dos pontos é muito importante que você saiba, e existe inclusive algumas áreas de pavilhão auricular que não são pontos, são áreas mesmo, o que permite que a gente possa ter aí uma maior possibilidade de trabalhar independente, não só pontualmente, mas naquela área como um todo. Lembrando que, de novo, se você faz uma ótima anamnese, e entenda a anamnese com exame físico desse pavilhão auricular, a possibilidade de você errar o ponto, de você ter esse tipo de situação é muito pequena. Eu tive inclusive uma paciente que eu tratei ela porque o tratamento era voltado para condições reumatológicas, condições que envolviam dores articulares, e ao fazer o tratamento, na mesma sessão que eu fiz o tratamento com ela, ela voltou a menstruar. Era uma mulher que já tinha entrado e estava se consolidando realmente na menopausa, e por conta dela estar na menopausa, quando eu fiz, na semana que eu fiz a auriculacupuntura nela, ela voltou a menstruar.
E ela perguntou se realmente o problema não tinha sido a auriculacupuntura. E eu disse a ela que pelos pontos que eu tinha colocado, pelo tratamento que eu tinha proposto, essa possibilidade ela não existia. Mas que eu precisava analisar o pavilhão auricular dela e que ela retornasse para mim, para eu dar uma olhada quais eram os pontos, como ela estava fazendo o estímulo, tudo isso. E aí quando ela retornou para mim, eu observei que existia um ponto que estava num local inadequado e que eu não tinha colocado. E aí ao perguntar a ela, ela disse, olha, na verdade caiu uma sementezinha e eu fui e coloquei de novo no local que eu achava. Aí de novo, era um local que ela achava, era um local que obviamente ela não conhecia porque ela não tinha o domínio da técnica. E sim, ela acabou colocando em um local diferente o ponto, o estímulo, que esse ponto sim poderia favorecer a descida dessa menstruação dela. E ela voltou a menstruar por conta disso. Então veja que não fui eu, mas sim a paciente que tomou a iniciativa de colocar o próprio ponto que ela achava que poderia estar estimulando. E por conta disso trouxe sim uma repercussão que para ela foi negativa. Obviamente depois eu tratei ela, né? Dei as orientações que ela não poderia fazer isso novamente. E após isso, ela continuou não menstruando, ela voltou à menopausa, esse período, né, de menopausa ser estabelecido. Então é interessante que a gente entenda que a localização dos pontos, a forma que eu dou estímulo, a associação desses pontos é muito importante e sim, é um dos erros mais comuns que existe, principalmente quem está iniciando, acha que tem que colocar todos os pontos que tem indicação para o paciente, e aí coloca todos os pontos, a orelha do paciente repleta de estímulo. E na auriculacupuntura, na medicina tradicional chinesa, quanto menos é melhor, tá? Então, o menos é mais. Literalmente é isso, tá certo? Então, depois você vai pegando a manha, vai sabendo quais são os melhores pontos e vai diminuindo a quantidade de pontos e vai sendo mais preciso e associando esses pontos com os efeitos que você espera que o paciente tenha, ok? Terceiro erro, né? Terceira dica que eu dou aqui para quem quer trabalhar com esse erro, que comete esse erro. Terceiro erro que é muito comum quando se faz a auriculacupuntura é só focar em protocolo. Então os protocolos estão aí não para serem utilizados exclusivamente junto com o paciente, mas para serem utilizados espontaneamente, esporadicamente. E eu coloco espontaneamente quando vem aquela intuição, eita, eu sei de um protocolo que para você é muito bom, aí você utiliza, você testa nesse paciente. Se esse paciente se der bem com o protocolo, você pode dar prosseguimento, você pode depois incrementar ele. Mas trabalhar só com o protocolo no paciente, isso não vai dar certo. Vai ter uma hora que vai ter um paciente que não vai ter resultado nenhum e você vai se ver ou vai se ver doida, né? Então, ou doido dizendo, meu Deus, o que é que eu faço com esse paciente? Eu não sei o que fazer agora. Por quê? Porque você não fez um raciocínio clínico, você não fez um raciocínio baseado na auriculacupuntura, do que se espera numa visão da medicina tradicional chinesa, que esse paciente possa estar apresentando, e não só a parte sintomatológica, não só os sinais que ele apresenta, mas toda a filosofia e fisiologia energética que envolve esse ponto, é a localização desse ponto, é a associação dos pontos. Então você precisa entender a base para saber quais são os pontos, como eu vou dar o estímulo, como é que funciona. Então não adianta só utilizar protocolo. O protocolo é bom em algumas circunstâncias, em diversas situações, sim, em outras de jeito nenhum. Então a auriculacupunturista que trabalha só com o protocolo, então tem que rever essa forma de trabalho, tem que começar a se aprofundar nesse universo da auriculacupuntura que você decidiu trabalhar, que você decidiu investir, que você tem paciente para atender, para poder entender melhor essa questão de quando associar o protocolo e quando não utilizar o protocolo, quando ele não vai funcionar, ok? E agora nós vamos para o erro de número 4. O erro de número 4 está muito voltado para um procedimento, né, a nível de consultório mesmo, a nível de prática clínica, a nível de home care, a nível de atendimento, que é esquecer as agulhas no pavilhão auricular do paciente, tá? Às vezes você está tão focado em ver tudo que vai fazer com o paciente, aí agulha ele com os melhores pontos, escolher as melhores associações de pontos, e aí coloca lá todos os estímulos com agulhas filiformes de um lado da orelha,
Aí vai para outra orelha e coloca as sementes para liberar ele. E conversa vai, conversa vem, você vai, se distrai e esquece as agulhas no pavilhão auricular desse paciente. E esse paciente vai para casa com essas agulhas. É muito incomum que o paciente ele vá para casa com as agulhas filiformes, porque ele vai sentir, ele vai dizer, e a senhora não vai tirar não? As agulhas, eu vou para casa com elas. Aí você se toca e diz, eita, não, é verdade, é porque eu estou dando mais um tempinho. Então, na verdade, o que aconteceu foi que você esqueceu mesmo de retirar as agulhas porque você se distraiu. Então, é um dos erros que é muito comum e principalmente quando se faz associação de auriculacupuntura com a acupuntura sistêmica, que acaba tendo tanta agulha às vezes no paciente que você não sabe, peraí, qual foi a primeira agulha que eu coloquei, qual foi a última que eu coloquei, quais foram os pontos que eu utilizei nessa paciente. E para piorar a situação, você não anota, quando o paciente volta, se ele tiver algum tipo de queixa sobre algum ponto que doeu, sobre alguma situação que ele percebeu como consequência do tratamento da auriculacupuntura, como você não anotou, você não sabe quais foram os pontos, você não sabe quais foram os efeitos que ele pode ter ou não. Então, o que é que eu aconselho? Pegue aí sempre uma folhinha, se você tiver um prontuário eletrônico, ótimo, se você não tiver, então pegue sempre uma folhinha e anote quais são os pontos que você está ponturando no paciente naquele momento. Ah, coloquei ponto Xemen, coloquei coração, coloquei pulmão, coloquei joelho, coloquei tálamo, coloquei occipital, não importa. Anote todos os pontos e a sequência de colocação de cada um desses pontos, porque sim, a sequência pode interferir. E aí você anota tudo isso, tá certo? Para que na hora que o paciente for ser liberado, que você vai retirar essas agulhas, você saiba quais você colocou, quais você tem que retirar. E outra coisa que é muito comum é que quando você coloca as agulhas, muitas delas não vão durar o tempo que você estabelece durante a sessão com o paciente. Algumas podem cair e vão cair, né? E aí essa que cai, você fica, meu Deus, será que caiu alguma agulha ou só foi essas que eu coloquei? Eu coloquei o pacotinho todo com 10 agulhas, ou no caso, eu não coloquei as 10 agulhas, eu perdi algumas, como é que foi isso? Né? Então é interessante que você sim anote todos os pontos que você está agulhando no paciente naquele momento, para fazer um acompanhamento, para saber se o paciente tiver alguma queixa, quais foram os pontos que você colocou, para você relembrar, para saber quais pontos você continua utilizando, quais você vai retirar que esse paciente ele não se deu com esses pontos. E principalmente quais são as agulhas que estão no pavilhão auricular, se são 10, se são 3, se são 5. E dessa forma saber quais eu vou retirar, tá certo? Quem ainda trabalha com pacote de 10 ainda tem um pouquinho de métrica, né? Mas e quem trabalha com pacote individual de agulha? Que tem que pegar uma agulha de cada vez para ponturar. Quantos pacotinhos você abriu, já que você jogou tudo no lixo? Você não tem muitas vezes noção, você não tem às vezes memória para isso. E uma coisa é atender um paciente no dia, outra coisa é você passar o dia todo atendendo, manhã, tarde e noite, ou manhã e tarde, ou apenas um turno. Quando você tem um volume grande de paciente, muitas vezes você não vai lembrar de tudo. Então, por conta disso, eu dou a dica, quando você coloca a agulha, você na sequência, você vai anotando esses pontos, ou você anota antes todos os pontos que você pretende ponturar, e conforme você vai colocando, você vai riscando esses pontos, para dizer, ah não, esse aqui já foi colocado. E depois você risca novamente e diz, não, esse aqui eu retirei, tá certo? Então faça essa contagem. Perguntou aqui, né? Figueiredo, é errado tirar muito sangue do paciente quando ele está com pressão alta? Olha, existe, eu nem tinha colocado esse erro, tá certo? Aqui para falar, mas como foi a pergunta, a gente fala. Então, mais um erro que é muito comum na questão da sangria. Paciente que está com pressão alta, a gente tem indicativo sim para sangria, mas essa sangria ela tem que ser muito bem realizada. Então você tem que dar estímulo nesse pavilhão auricular, não é só chegar lá com a lanceta, com a agulha, ir lá e perfurar aquele ponto e fazer a sangria do paciente, acabou-se. Existe técnica para fazer sangria. E também se eu retiro muito sangue desse ponto específico que eu estou trabalhando na sangria, então sim, o paciente ele pode passar mal.
Ele pode passar, inclusive, muito mal. Não é pouco mal, não, é muito mal. E ele de um extremo ao outro, ou seja, ele sai de um quadro hipertensivo, por exemplo, e ele vai agora para uma hipotensão, e ele vai começar a suar, a ter a visão turva, vai começar a ter um rebaixamento de consciência. Então é interessante, sim, que você saiba a forma correta de realizar a sangria e o quanto de sangue eu tenho que retirar do paciente, porque se eu faço uma retirada abundante, sim, vai acarretar também prejuízo nesse paciente, até porque não esqueçam, o sangue flui junto com o Ti, com a energia. Se eu retiro o sangue, o Ti também vai junto, certo? Então é importante que a gente saiba dosar isso, ok? Denise perguntou, é melhor colocar as sementes que o paciente vai passar a semana na mesma orelha que coloquei as agulhas ou melhor na outra orelha? Olha, outra dúvida, né, que na verdade é um erro muito comum que é feito, tá, Denise? Que a gente vai acrescentar agora na live, que eu também não tinha pontuado aqui para vocês, mas quando eu fiz o primeiro curso de auriculacupuntura meu, que foi um curso muito bom, aprendi muitas coisas, eu aprendi também alguns detalhes que hoje em dia entraram em desuso e que jamais deveriam ser praticados. Infelizmente eu aprendi algumas coisas erradas. E como é que eu soube dessas coisas erradas? Quando eu fui praticar com o paciente, quando eu tive uma experiência clínica sendo realizada todos os dias, e aí eu vi que realmente não dava certo, que tinha alguns erros e tudo mais. Fui me aperfeiçoando em outros cursos, fui reaprendendo e assim foi. E aí uma das coisas que eu aprendi em um dos cursos foi que você deve escolher qual orelha, e aí existia uma forma de escolher qual orelha eu vou tratar. Você escolheu a orelha, digamos que eu vou tratar hoje com a orelha direita, tá certo? O paciente, aí vou lá tratar o paciente, colocar as agulhas filiformes, dou o estímulo, retirei as agulhas no tempo ideal, correto? Perfeito. E agora eu vou nessa mesma orelha e dou agora o estímulo com a semente ou com alguma esfera, coloco lá o esparadrapo na orelha do paciente. Isso foi o que eu aprendi, tá certo, Denise? Eu concordo? Não. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Muitas vezes aquela orelha que foi gerado um estímulo, naquele momento, naquele ponto, o ponto estava dolorido, né? Eu posso ter, com o estímulo da acupuntura através da agulha filiforme, pode ter sangrado o ponto. Então é uma porta de entrada. Aí eu vou e coloco com semente de mostarda em contato com aquele ponto. Então pode sim, se o paciente ele tiver com rebaixamento do sistema imunológico, pode trazer alguma consequência? Pode, como também pode não acontecer nada. Mas o risco ele existe. Então o que a gente tem que fazer na auriculacupuntura? Reduzir os riscos. Trabalhar com o mínimo de risco possível. Então, por conta disso, o ideal é que você escolha uma orelha para tratar com a agulha e a outra orelha você vai colocar a semente e mandar o paciente para casa e ele passar uma semana dando estímulo nessa orelha de forma adequada a partir da sua orientação nessas sementes, tá certo? E aí o prazo de estímulo vai depender muito. Pode depender a gente sabe que o potencial grande não dura uma semana de aurículo, né? Isso é verdade. Mas passar 5 dias a 7 dias, assim, é o ótimo, né? Não precisa passar do que isso, não. Tem paciente que, porque demora 15 dias para vir para você, ele quer passar os 15 dias com a semente, porque se ele retirar vai começar a doer de novo. Então na cabeça dele ele coloca, mas sim, pode começar a doer quando ele tira a semente. Pode, se o tratamento não foi feito com uma boa associação de pontos. Mas se não, se ele faz uma associação adequada, se existe toda uma logística para colocar aquele ponto, dependendo ele pode tirar e não voltar a doer, tá certo? Então, o que é que eu indico? Que não, que você escolha uma orelha para ponturar com um tipo de estímulo e a outra orelha você ponture com outro. No caso, comparando a utilização da agulha filiforme com a semente, né, de mostarda, com as diversas sementes que tem. Agora, se eu vou aplicar laser, eu quero aplicar laser, então o laser ele não vai interferir aí, não vai lesar o pavilhão auricular, então eu posso colocar na mesma orelha as sementes. Então depende também muito do estímulo que você proporciona ao paciente, tá certo? Outra pergunta, é errado não usar a teoria de 5 elementos no tratamento? Porque eu faço aurículo com um profissional e ele não usa, e eu perguntei, porque vi você falando, mas ele disse que não tem necessidade. Pois é, depende muito da formação desse profissional. Eu não vou dizer que ele está errado, nem que ele está certo. Eu vou dizer o que é que ele segue.
Se ele segue muito a escola francesa de auriculacupuntura, então a forma de avaliar esse pavilhão auricular é diferente da forma que eu avalio. Por exemplo, eu trabalho com auriculacupuntura, então eu associo o pavilhão auricular com a medicina tradicional chinesa de base. Então eu associo com canais energéticos, eu associo com outras situações que também envolvem o sistema nervoso, tá certo? Então nessa associação eu preciso sim entender a filosofia de base, que é nada mais a teoria dos 5 elementos, a teoria do Yi do Yang, a teoria do Zhang Fu. E aí eu tenho um resultado muito mais efetivo. Eu já tratei alguns pontos só com a teoria de Pornogier e não está errado, são teorias distintas. Mas para mim, os pontos quando eu fui aplicar com a auriculacupuntura, né, vendo pontos associados com a filosofia, a fisiologia da medicina tradicional chinesa, alguns deles foram muito mais assertivos, tá certo? Então, na auriculacupuntura, a metodologia de tratamento ela é diferente, ela é baseada em teorias e sim, tem que se fazer a associação. Agora, se o seu terapeuta, né, se o profissional que atende você, ele trabalha vinculado à medicina tradicional chinesa e ele não está fazendo uma associação, então isso tem que ser revisto pela parte dele, porque sim, é necessário uma associação e o resultado ele é muito mais eficaz, ele é muito mais efetivo, ok? Denise colocou, também aprendi assim no curso que fiz, obrigada por esclarecer essa dúvida. Que ótimo, Denise, que bom que a gente encontrou uma convergência aí, né, de conteúdos, tá certo? Agora vamos para o quinto erro, que é muito comum de quem trabalha com auriculacupuntura, principalmente quem já tem experiência a longo prazo e principalmente aquelas pessoas que são iniciantes, que é você parar os seus estudos. Então você fez o curso lá, aprendeu tudo que tinha que aprender, deu o seu gás, estudou tudo sobre aurículo e agora você faz o que? Eu já sei, já estou tendo paciente, tá tudo ok, eu não preciso me atualizar, eu não preciso me especializar, eu não preciso aí ver e aprender mais aprofundado, né? Essa técnica, e aí é o maior erro que existe. Você precisa estudar, você precisa aprender, e precisa aprender com pessoas que atuem na área, não só com pessoas que fizeram o curso e terminou de fazer o curso e vai lá e agora ministra um curso para você. Qual é a prática dessa pessoa? Essa pessoa tem que ter uma prática clínica, avalie o currículo dessa pessoa que ministra o curso, avalie tudo isso. E sim, você precisa se atualizar constantemente, você precisa aprender cada vez mais, entender mais o seu paciente, ler esse paciente, né? Então não só chegar e olhar o pavilhão auricular dele, mas entender ele todo. Veja como é que ele se comporta, qual é a postura dele durante o tratamento, como é a voz dele. Então quando você associa tudo isso, o pavilhão auricular ele é muito rico. Eu sempre digo que ele é a impressão digital do meu paciente, ele é único. E aí quando eu associo com outros dados, minha gente, tem como fazer a leitura completa. Por isso que não é à toa que as pessoas me chamam de bruxa, né, durante o atendimento. Os pacientes dizem, não tem condição de você saber disso. Não tem condição, eu nem falei sobre isso. Como é que ela sabe disso? Porque eu fiz o quê? Eu fiz a leitura do meu paciente pelo pavilhão auricular. Eu estava junto com alguns alunos no projeto de extensão, na semana passada, num evento de câncer de mama. E o relato que a gente escutava, o que as pessoas diziam sobre o nosso atendimento era: isso não foi uma auriculacupuntura, isso não foi uma auriculoterapia, isso não foi acupuntura de jeito nenhum. Isso foi uma leitura, vocês têm uma bola de cristal, porque vocês estão desvendando tudo que eu sou, tudo que aconteceu comigo, tudo que eu penso, como é que funciona isso, como é que é possível, né, você relatar toda a história do paciente. Por quê? Porque os meus alunos, eles são incitados a isso, a sempre estar estudando, se atualizando, e obviamente eu sempre me atualizo para dar o melhor para eles, e eles vão ter sempre o melhor que eu posso dar naquele momento. Então sempre eu estou estudando, vendo novas técnicas, vendo novos aprimoramentos, e sim, isso impacta também na minha prática profissional, e por isso que eu tenho um resultado muito rápido, já na mesma sessão com o paciente, ok? Mais uma dúvida só. Eu estava com a pressão alta uma vez e ele furou 3 vezes em cima da minha orelha, das 2 orelhas. É assim mesmo? Olha, eu não vou dizer que está errado, porque a gente tem que entender a forma como ele pensou nesse processo da sangria, tá certo? No caso, como você é uma paciente hipertensa, a gente tem que avaliar com muita cautela isso, porque quando eu dou muito estímulo e quando eu perfuro várias vezes,
esses estímulos eles podem ter efeito rebote. Então tem que ter cuidado, não precisa submeter o paciente a essa tortura de ter 3 furadas de um lado, 3 do outro, tirar muito sangue. Não, de jeito nenhum. Agora tem que ver o que estava acontecendo. Para ele utilizar esse procedimento, será que foi errado? Ou será que ele viu necessidade para isso? Qual foi a necessidade que ele viu? Tá? Então é interessante que a gente dê o mínimo de estímulo e que tenha um bom resultado, mas para dar o mínimo de estímulo eu tenho que entender como é que funciona, e principalmente porque tá perfurando pavilhão auricular em algumas áreas é mais doloroso do que em outras, e na região do ápice dar 3 perfurações seguidas num ponto que já foi perfurado é incomodativo, é incômodo, né, para o nosso paciente, e aí a gente tem que rever isso aí, tá certo? São técnicas de sangria que precisam ser revistas, que a gente precisa atuar com maior segurança, ok? E aí tem que ter cuidado, porque eu acho que para você deve ter doído um pouquinho, deve ter incomodado, né? E a gente pretende sempre fazer aurículo com muita segurança, com muita evidência, com muito conhecimento, por isso que é importante você sempre se atualize, você estude, você que é profissional, tá certo? Você que é paciente, que você se informe também. Essa técnica aí tá correta, isso não tá correto? Você pergunta ao seu terapeuta, interaja com ele. Olha, por que você está fazendo isso? Eu não entendi. Pergunta que ele tem que orientar você. Ele tem a obrigação, e não é ele pode, não, ele deve orientar você, dizer, explicar tudo que ele está fazendo, tá certo? Isso inclusive é um diferencial na prática profissional com a auriculoacupuntura, ok? Ela colocou aqui que doeu mesmo, realmente vai acabar doendo, tá certo? Próximo ponto, né, que eu coloquei aqui para vocês, são os 2 últimos pontos, que são os erros comuns de pessoas que fazem tratamento com auriculoacupuntura, que são auriculoterapeutas ou auriculoacupunturistas, que é não orientar o paciente. Então já engajei com que algumas pessoas que estão aqui na live estão interagindo, a gente já falou, não foi, Gabi? Então entenda que você precisa orientar o paciente, não é um favor que você faz a ele, não, é sua obrigação. Você precisa orientar ele, inclusive quando você orienta o seu paciente, você consegue fazer com que esse paciente ele tenha um maior engajamento durante o tratamento. Ele vai perceber também que você entende o que você está fazendo, ele vai se sentir mais seguro, vai ter mais confiança em você. Isso faz com que ele volte para o tratamento, ele siga o tratamento corretamente e faz com que toda vez que ele precisar de auxílio, ele saiba a quem ele recorrer. Então é importante que você oriente, porque a orientação ela faz um grande diferencial. Uma coisa é o paciente vir uma vez na semana para você, ou a cada 15 dias, ou 2 vezes, mas o resto da semana você não está convivendo com esse paciente. Então você precisa orientar ele para que ele dê o estímulo correto, para que em casa ele também faça parte dele, os 50% que ele precisa fazer durante o tratamento, para ter uma melhora do quadro dele. Então quando o paciente ele acaba se engajando junto ao tratamento, acaba tomando essa responsabilidade para si, da autocura nesse processo de tratamento, a resposta ela é muito mais rápida. Você vai dar uma alta mais rápida ao paciente, para ele diminuir o custo, melhora a condição com relação à qualidade de vida dele. Então só traz benefícios. Então você precisa sim estar falando com esse paciente constantemente, orientando ele, olha, qual é a forma correta de estimular? Faz nele, pede para ele fazer nele mesmo, ou utiliza, no consultório a gente tem umas orelhinhas, né, que a gente pode estar demonstrando, ou eu vou e demonstro, porque eu nunca atendo sozinha, né, eu tenho uma equipe que atende comigo, e aí eu vou e peço, ô Rafael, mostra aqui, vem cá, me empresta a tua orelha para mostrar onde é que está o ponto. Então a gente vai e demonstra, tá certo? Então a gente utiliza diversos recursos didáticos. Se você não tem isso, então imprima uma foto do pavilhão auricular, mostra onde é que está a área que você está estimulando, por que está estimulando, o que é que você espera que melhore. E aí o paciente ele vai ficar empolgado, ele vai interagir com você, ele vai achar aquilo fantástico e ele vai dizer, poxa, que profissional diferenciada ela é. Ah, adorei ela, vou voltar. E não só voltar, eu vou indicar ela para outras pessoas. Então, numa conversa com um vizinho, com um colega que diz, eu tô com uma dor de cabeça constantemente, tô com uma dor no joelho, ele vai dizer, olha, tem uma profissional que eu tô me tratando, que ela é maravilhosa. E aí, qual é a melhor forma de marketing, de você vender o seu trabalho? O boca a boca. O boca a boca é fantástico. Existem outros métodos para vender? Com certeza. A forma correta de captar e fidelizar paciente, ela é muito robusta
Existe um caminho para você conseguir fazer isso, sim, e você precisa aprender. Do contrário, você sabe toda a técnica, todos os macetes, toda a teoria, mas na hora de chamar o paciente, na hora de fidelizar o paciente, cadê o paciente? Então você precisa, sim. Isso garante que você seja reconhecido profissionalmente e tenha sucesso com essa técnica que é a auriculoacupuntura e que a gente sabe que sim, funciona, tá certo? E agora nós vamos para o último erro. E eu coloquei ele por último, não foi à toa. Não foi porque eu achei bonito colocar por último. É porque foi um erro que, inclusive, eu fui ensinada a cometer. Que, inclusive, os auriculoacupunturistas bem antigos, e não quer dizer que eu seja antiga, tá? Mas eu trabalho com auriculoacupuntura há mais de 10 anos. Então, há muito tempo atrás, muitos auriculoacupunturistas, principalmente na cidade, não existiam muitos, né? Agora tem um número crescente, porque tem muitos cursos, tem muitas pessoas sendo capacitadas e formadas, mas há muito tempo atrás, muitos auriculoacupunturistas cometiam esse erro, que hoje em dia é um erro inadmissível. É um erro que, perante a biossegurança, não pode ser cometido e pode culminar em um processo legal aí com relação a você que atua com auriculoacupuntura. E esse sétimo erro, que é o pior erro para se cometer com o paciente, e você que é paciente que está aqui assistindo essa live, você também tem que saber sobre isso, que é a não reutilização de agulhas. Esse é um erro que para muitos que estão escutando agora pode dizer que besteira, isso é óbvio. Se eu utilizar a agulha, tem que jogar a agulha. Então, parabéns para você que tem essa mentalidade, que você já sabe disso agora. Mas antigamente, sabe como era feito? Você ia tratar o paciente, você ia utilizar as agulhas com ele, quando acabava o tratamento, você retirava as agulhas, você limpava com álcool 70 a região da ponta da agulha que entrou em contato com a pele do paciente. Você pegava um tubinho de ensaio, aquele tubinho onde se coloca sangue e tudo, você comprava vários tubinhos de ensaio, você enquanto terapeuta, colocava um algodão no fundo com álcool 70, ou só um algodão mesmo, seco, e você colocava de volta todas as agulhas que você utilizou com o paciente. Você entregava esse tubinho por vezes ao paciente, ou ficava com o terapeuta, quando o terapeuta queria uma segurança ainda maior, e você colocava o nome no tubinho do paciente e você carregava esse tubinho, esse tubo de ensaio com as agulhas do paciente cada vez que você ia para o tratamento junto com ele. E aí você ia e reutilizava em 2, 3 sessões, tá? Então você voltava para o paciente, chegava, abria na frente do paciente o tubinho, olha aqui o seu nome, vou reutilizar as agulhas e vou colocar novamente no senhor ou na senhora. Isso hoje em dia é proibido, você não pode reutilizar as agulhas. Lógico, as agulhas hoje são de aço inoxidável, né? Não vão oxidar, não é para enferrujar, apesar de que algumas podem acabar enferrujando, né? Mas a gente tem que entender que a agulha de acupuntura, aquela agulha tradicional, né? Não estou falando da de rabo de porco e nem aquelas agulhas semi-permanentes, estou falando da tradicional mesmo, a filiforme. Ela recebe esse nome de filiforme porque forme significa em formato e file de fio. Então a agulha de acupuntura ela é muito fina. Quando a gente compara com a agulha de injeção, se a gente juntar 8 agulhas de acupuntura, dá o tamanho do bisel, né, daquela ponta da agulha da agulha de injeção, ou seja, é muito fino. Ela é um pouco mais grossinha, muito pouco mais grossinha do que um fio de cabelo seu. Essa é a espessura da agulha de acupuntura. E aí quando você reutilizava essa agulha de acupuntura, por ela estar lá sendo reutilizada, com o passar do tempo, a ponta dela ia desprendendo algumas substâncias e principalmente acabava ficando mais grosseira. Então quando você reutilizava essa agulha, o paciente sentia mais dor e acabava não sendo tão confortável. Fora que já foi feito um estudo e observou-se que essas agulhas que eram reutilizadas, elas possuíam na ponta delas colônia de bactérias, que é um risco agora muito maior do que só promover dor ao paciente, que não é só. Então observe que reutilizar a agulha de acupuntura hoje em dia é proibido, tá? Pela biossegurança não é permitido que se reutilize a agulha de acupuntura. Você utiliza a agulha de acupuntura, utilizou, terminou a sessão, você joga fora. Até porque ali naquele saquinho, ela tá totalmente higienizada, tá certo? Mas a partir do momento que você abre, já não serve mais. A ponto de que, se você utilizou um saquinho com 10 agulhas para aquele paciente,
Se você não utilizar as 10, você tem que descartar, jogar fora o restante. Você não pode reutilizar o que ficou também no saquinho, tá certo? Mas mais absurdo do que isso é você reutilizar a agulha que foi utilizada no paciente. Então isso acontecia antigamente, sim, muitas pessoas fizeram isso, algumas pessoas ainda hoje fazem, mas isso é proibido, você não pode fazer, você não pode reutilizar, é utilizando e jogando fora, tá certo? E aí tem que ter um local correto de descarte, tudo bem direitinho, mas você não pode reutilizar essas agulhas, tá certo? Então muito tempo, para piorar antigamente, sabe o que acontecia também? O paciente ficava com a agulha em casa, quando o terapeuta permitia, deixava ele com a agulha em casa. O paciente utilizava aquilo como um atrativo para ficar mostrando a quem visitava ele. Então, vinha alguém da família visitar ele, ele dizia: olha, eu estou fazendo auriculoacupuntura, eu estou fazendo acupuntura na orelha e a menina que me atende é ótima, deixa eu te mostrar as agulhas que ela deixou comigo. Aí pegava o tubinho de ensaio, passava de mão em mão, todo mundo via. Eita, e são grandes as agulhas, né? Eita, passadas as agulhas, né? Que bonitas. E dói utilizar essas agulhas. Como é, não sei o que, fulana. E para piorar a situação, ainda há aquelas pessoas que abriam o tubo de ensaio para todo mundo ver. Existiam aqueles pacientes, né? Que ao mostrar para o familiar retirava para ver melhor a agulha. Então, observe o veículo aí de contaminação que existia antigamente, e que realmente estudos já comprovam que a agulha não pode ser reutilizada, porque ela sim, conforme ela vai sendo armazenada nesse tubo de ensaio, vai gerando a possibilidade de ter colônias de bactérias na ponta dessa agulha. Então você não pode reutilizar de jeito nenhum, tá certo? Então esses foram os 7 principais erros que sim, muitos auriculoacupunturistas cometem. Tem mais erros? Tem. Inclusive a listagem que eu fiz passa muito mais do que 10 erros que na minha prática profissional já vi sendo cometido, que eu já cometi, porque eu fui ensinada a cometê-los, porque antigamente os cursos, eles ensinavam algumas coisas que hoje em dia a gente sabe que não pode mais ser realizado. Inclusive, muitos cursos antigamente diziam: a auriculoacupuntura não pode ser utilizada em paciente que tem paralisia facial, porque pode piorar a situação. Hoje em dia a gente sabe que sim, deve ser utilizado. Então, algumas coisas foram modificadas com o passar do tempo, mediante a experiência, evidências científicas, estudos científicos que foram feitos, e a prática clínica dos profissionais que foram vendo que sim dava resultado e que precisava mudar aquela metodologia ou aquela técnica. Então, por conta disso, hoje em dia, o que se sabe hoje, durante muito tempo foi feito de forma incoerente, inadequada e errada.